Seguindo a matéria da tecnologia de fluidização, a gente vai entrar na parte de velocidade de mínima fluidização. A velocidade de mínima fluidização, então, como a gente já tinha visto aqui na imagem dos regimes, ela é localizada aqui no começo, né, onde a gente começa a fazer a movimentação leve das partículas ou suspender as partículas com a ação da força de arraste. E o que é a mínima fluidização tecnicamente? A definição aqui, ó, o estado de mínima fluidização é caracterizado pelo momento onde a força de fricção entre um sólido e fluido é contrabalanceada pelo peso das partículas, a componente vertical compreendida entre as partículas adjacentes desaparece e a perda de carga através de qualquer seção do leito é igual ao peso do fluido das partículas dessa seção. A condição de mínima fluidização ocorre quando há o equilíbrio entre as forças de arraste promovida pelo fluxo ascendente do gás e o movimento de peso das partículas. Então a gente tem aqui o Fp, que seria a nossa força de arraste, e o Fg, a força peso, a força gravitacional, cada uma para o seu lado. Então, o que significa isso aqui na prática? Força peso igualada à força de arraste, a gente consegue manter as partículas literalmente suspensas sem necessariamente estar movimentando elas, só empata, né, como a gente já tinha conversado. E essa força de arraste, ela é aqui 1/2 do coeficiente de arraste vezes a área da seção da partícula vezes a densidade do fluido e a velocidade do fluido. Certo, pessoal? Então, para a condição de mínima fluidização, a gente chama a velocidade também de mínima fluidização. Como que se determina isso experimentalmente? Como que se define? A gente de novo assume aquele perfil de reator cilíndrico com uma peneira embaixo, a gente está vendo a peneira laranjada ali segurando as partículas, e eu vou adicionar então o meu ar de fluidização de baixo para cima nessas partículas. O que eu coloco a mais aqui? Eu coloco um manômetro, que vai me dar a perda de carga da base, ou seja, antes do começo das partículas, acima da minha placa, acima da minha peneira, e depois acima do meu leito de partículas. E eu vou conseguir medir a perda de carga que está sendo imposta aqui nesse sistema quando eu vou aumentando a minha velocidade. Então vamos lá, pessoal. Observando o gráfico, eu tenho um gráfico que está me indicando aqui a velocidade e a perda de carga. Então a velocidade está no eixo X e a perda de carga está no eixo Y. Se eu pegar na subida a minha perda de carga, eu vou aumentando a minha velocidade, vai aumentar a perda de carga proporcionalmente. Por quê? Olha aqui, a perda de carga é linear nesse momento. O que está me indicando? Que eu tenho um componente ali que está obstruindo a passagem do ar e ele é relativamente fixo. É como se fosse uma válvula, uma pedra porosa, um filtro de água. Ele é fixo, as partículas não estão se movendo. Eu vou aumentando a velocidade e a perda de carga vai aumentando linearmente porque o ar vai passando por dentro das partículas como se fosse uma rocha de pedra, com buraquinhos. Mas não movimenta. Chega um determinado momento que a minha velocidade ela é tão grande que acontece a ruptura do meu leito. O meu leito vai se expandir. As partículas vão ser movidas para cima. Quando isso acontece, o meu leito sofre uma expansão. Sofrendo uma expansão, ele aumenta o espaço entre as partículas. Ou seja, isso aqui, ó, pessoal, o leito cresce, sobra mais espaço entre as partículas e a perda de carga cai um pouquinho, certo? E depois, por mais que eu aumente a velocidade aqui embaixo, as partículas tendem a se manter sempre na mesma perda de carga. A perda de carga tende a se manter estável. Depois eu faço a desaceleração dessa velocidade. Eu começo a fazer o retorno da velocidade aqui. Então eu tinha feito a subida, fluidiza e eu começo a retornar a minha velocidade até parar de novo.
Chega um determinado momento que a partícula para de fluidizar e volta de novo para a questão do leito fixo. Então a gente tem duas linhas importantes. Essa linha aqui, que é a nossa linha de fluidização, e essa linha aqui, que é a nossa linha de defluidização. A intersecção desses dois pontos aqui é o nosso velocidade de mínima fluidização aqui embaixo. Certo, pessoal? Então aqui tem um vídeo mostrando como que acontece um experimento de mínima fluidização. Foi feito aqui dentro da SATIC com partículas de esferas de vidro. A partícula de 0,8 milímetro e a altura de leito de 300. Então o que acontece? Eu estou aumentando a velocidade das partículas, as partículas começam a tremer, o leito começa a se expandir lentamente e vai acontecer a fluidização. Está expandindo até que fluidizou. Ou seja, ele atravessou aquele ponto onde a gente tem a inflexão da curva e começa a ficar horizontal. Então, basicamente, não é exatamente desse experimento, mas a gente tem aqui as curvas onde tem os picos. Ó. Nesse primeiro cara aqui à esquerda, eu tenho a perda de carga em função do tempo. E aqui eu tenho, conforme o gráfico que a gente tinha visto, a perda de carga em função da velocidade. Então, para a gente fazer a análise dessa curva aqui, a velocidade de mínima fluidização desse cara, aqui seria o maior ponto de inflexão, né? maior perda de carga. Para mim poder fazer uma análise de velocidade de mínima fluidização neste caso, eu teria que pegar aqui a reta onde meu leito estava fluidizado e fazer a intersecção com a reta de defluidização, que é esse cara aqui. Nesse ponto aqui eu tenho a velocidade de mínima fluidização, a intersecção desses dois. A parte de mínima fluidização, então, a gente tem como jogar em gráficos para poder comprovar aqui nossos experimentos. Então, por exemplo, se eu fiz um experimento com partícula de vidro lá que a gente viu no vídeo, de 0,8, ela é uma partícula entre grupo B e D, as características de densidade dela, e a velocidade que foi encontrada foi de 0,54 metros por segundo, mais ou menos, pessoal, essa aqui é a região onde acontece a mínima fluidização para todas as partículas, tá? Então, se eu pegar mais ou menos o tamanho da partícula aqui, que é no eixo X, e jogar aqui é 0,8, tá em escala logarítmica, mais ou menos aqui assim. Mais ou menos, tá, pessoal? E se eu jogar também que a velocidade que a gente estava usando aqui é um adimensional, mas é função da velocidade que a gente usa, mais ou menos também 0,5, eu vou ter mais ou menos aqui assim. Então a zona está um pouquinho impreciso aqui, mas dá próximo daquela zona que está considerando ali a fluidização para esse experimento. Tá? Uma outra coisa interessante é que foi feito a partir da velocidade de 0,547, a gente pegou e projetou um MF. Então o MF ele dava certinho aqui, ó, em cima da curva de fluidização. Essa é a curva de mínima. O MF bateu certinho por esse gráfico. Quando eu aumento a velocidade de mínima fluidização para 2 MF até 5 MF, eu estou dentro do leito borbulhante, então ele se comporta de maneira borbulhante. A partir do momento que eu passo de 10, 12 o MF, ou velocidade de mínima fluidização, eu chego a fluidização rápida, aquela fluidização turbulenta, e quando eu passo para 3 vezes o MF, eu tenho transporte pneumático.